Você pode até não acreditar, mas tudo o que estamos vivendo já estava anunciado. Não por teóricos da conspiração, nem por cientistas ou políticos, mas por um livro, o último livro da Bíblia. O mais ignorado, o mais mal compreendido, o Apocalipse. E ele não veio apenas para falar do fim. Ele veio para avisar, para alertar, para despertar. A palavra Apocalipse, do grego apocalipsis, não significa destruição, mas revelação. Revelar aquilo que estava oculto. Mostrar o que vai acontecer antes que aconteça. O autor? João, o apóstolo amado. Exilado por sua fé na ilha de Patmos, sozinho, cansado, mas no espírito ele viu o invisível. Ele ouviu o inaudível. Ele recebeu de Jesus uma mensagem para as igrejas. Logo no capítulo 1, versículo 3, já está o primeiro alerta. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Sim, o tempo está próximo. Nos capítulos seguintes, 7 cartas são escritas, mas não são apenas para 7 igrejas da Ásia. Elas falam de 7 tipos de igreja ao longo da história. E mais, 7 tipos de coração. Vamos olhar para elas com atenção? A igreja de Éfeso, por exemplo, era correta doutrinariamente, mas havia perdido o amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quantos de nós hoje ainda amam como antes? Quantos fazem as coisas certas, mas sem paixão, sem devoção verdadeira? Depois, temos Pérgamo, que tolerava doutrinas falsas. Tiatira, que permitia a imoralidade espiritual. Sardes, que tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Mas é Laodiceia que mais nos choca. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma igreja morna, que diz, sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, mas que, segundo Jesus, é pobre, cega e nua. Essa não é a geração que vemos hoje? Satisfeita consigo mesma, cheia de informações, mas vazia de transformação. Depois das cartas, o céu se abre, e João começa a ver coisas que ele mal conseguia descrever. Ele vê o trono de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, uma adoração incessante. E então os selos começam a ser abertos. Apocalipse, capítulo 6, os famosos 4 cavaleiros surgem. O primeiro cavaleiro monta um cavalo branco. Ele conquista sem guerra, uma falsa paz, uma sedução ideológica. O segundo, num cavalo vermelho, tira a paz da terra, a guerra, o conflito. O terceiro cavaleiro vem num cavalo preto. Ele traz a fome. O pão é pesado e racionado. E o quarto cavaleiro monta um cavalo pálido. E o nome dele é Morte. E foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Apocalipse 6, 8. João viu isso, e hoje nós vivemos isso. Falsas promessas de paz, guerras estourando em regiões que antes estavam em silêncio, a fome se espalhando, o alimento subindo de preço, milhões passando necessidade, doenças, pandemias, vírus que surgem e mudam tudo em questão de dias. Tudo isso o Apocalipse já havia descrito. E não apenas isso, João também viu almas debaixo do altar clamando por justiça. Mártires, pessoas que foram mortas por causa do nome de Jesus. E então ele vê o céu se mover, o sol escurece, a lua se torna como sangue, as estrelas caem.
E os reis da terra, os grandes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O dia da ira chega, e todos, grandes e pequenos, sabem que chegou o tempo. O Apocalipse não é uma metáfora. Ele é um mapa, um código, um alerta espiritual. E quem lê com atenção, quem ouve com temor, começa a perceber que nada do que está acontecendo no mundo é por acaso. O Apocalipse te avisou. As cartas já foram escritas. Os selos começaram a ser abertos. Os cavaleiros já cavalgaram. A única pergunta agora é: você está ouvindo o aviso ou está dormindo? Porque quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para acordar. Mas há tempo agora, e por isso esta mensagem chegou até você. Se a primeira parte do Apocalipse já te chocou, prepare-se. O que vem agora é ainda mais intenso, porque João não apenas viu os avisos, mas os acontecimentos finais da história da humanidade. Ele viu um sistema se levantando, um poder global, uma figura que uniria política, religião e economia sobre uma única influência. Em Apocalipse capítulo 13, João descreve isso com clareza assustadora. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta representa mais do que um homem. Representa um sistema, uma estrutura de governo inspirada por Satanás, o dragão mencionado no capítulo 12. Essa besta é adorada, é temida. Ela finge ser messiânica, mas age com crueldade. Foi-lhe dado o poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13, 5. E então vem a exigência, que todos recebam uma marca, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. João encerra com uma frase que ecoa até hoje. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. 666. O número que representa o homem tentando ser Deus. A perfeição humana sem a presença divina. É importante entender. A marca da besta não é apenas um símbolo físico. Ela é, antes de tudo, uma rendição espiritual. Uma aceitação de um sistema que nega Deus, que substitui a verdade por conveniência e que recompensa quem se dobra e persegue quem permanece firme. Apocalipse 14 nos mostra que aqueles que recebem a marca não têm descanso, nem de dia nem de noite. Mas há um povo diferente, um povo que não se curvou, um povo que foi selado por Deus. Apocalipse 7 descreve esse grupo. E vi outro anjo subir do Oriente que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus nas suas testas. Apocalipse 7, 2, 3. São 144 mil simbolicamente representando os fiéis. Mas logo depois, João vê uma grande multidão que ninguém podia contar. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14.
Eles passaram pela provação, mas foram preservados, porque escolheram o Cordeiro. Escolheram permanecer firmes mesmo quando todo o mundo gritava: renda-se! João vê o Cordeiro, Jesus, voltando como rei, montado em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo e com uma espada afiada que sai de sua boca. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos. Depois vem o julgamento final. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, e foram abertos os livros. Apocalipse 20, 11, 12. Cada pessoa será julgado segundo suas obras. Os que não foram achados no livro da vida serão lançados fora. Mas então, a glória, a esperança, a redenção completa. E vi um novo céu e uma nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, 1, 2. Não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Essa é a promessa para os que ouvem e guardam esta profecia. Mas há um detalhe. João encerra com uma advertência. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Apocalipse 22, 11. Ou seja, o tempo de decidir é agora. Quando os selos forem todos abertos, quando a trombeta soar, quando o rei voltar, não haverá mais tempo. Por isso o Apocalipse te avisou. Te avisou para que você abrisse os olhos. Te avisou para que você escolhesse o lado certo da história. Porque no fim não haverá meio termo. Ou você será selado pelo Cordeiro, ou marcado pela besta. E hoje, enquanto ainda há tempo, a escolha está diante de você. Que lado você escolhe?